Amém. Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Então, você que for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos honrar a palavra de Deus, nos colocando de pé e também a praticando, principalmente a praticando em nome de Jesus, né? É isso que dá a pai de recém-convertido, né? Você põe a mão no bolso e encontra um... Recém-convertido eu falei? Não. Vocês entenderam o que eu falei. Aleluia. Por isso que a gente precisa orar sempre no início de cada mensagem. Vocês estão entendendo? Vamos ler então Gênesis capítulo 35, versículos 9 e 10. Está escrito o seguinte: Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, que o Senhor, nessa noite, de forma graciosa, bondosa, maravilhosa, se revele a nós. Que o teu nome seja exaltado, glorificado através das nossas vidas e que através da tua palavra nós saiamos daqui confortados, fortalecidos na fé, que através da tua palavra nós saiamos daqui nessa noite desejosos da tua presença. Esse é o desejo do nosso coração e o pedido, esse é o nosso clamor nessa noite. Escuta, Senhor, em nome de Jesus, e revela-te a nós. Amém. Pode se sentar, meu amado. Uma pergunta, você que está nos visitando hoje, pela primeira vez, levante a sua mão aí onde você está, só para que eu possa te identificar. Seja bem-vinda, seja bem-vindos, vocês três, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Uau, quantos visitantes. Que vocês possam se sentir à vontade e na casa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Amados, nós vamos, nessa noite, aprender um pouco a respeito da história de Jacó. Jacó foi um homem muito importante. Ele é a terceira geração do início da obra do Senhor no povo hebreu. Abraão, Isaque e Jacó. O nome de Jacó foi usado por diversas vezes por muitos profetas para que uma oração fosse atendida ao Senhor. Quando eles oravam, eles diziam: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por muitas vezes este homem é citado na palavra de Deus de uma forma honrosa, de uma forma grandiosa, porque afinal de contas, um dia, como nós lemos aqui, ele se tornou Israel. E por se tornar Israel, ele se tornou então uma grande nação. A promessa que havia sido dada ao seu avô Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, veio a se cumprir na vida de Jacó. Veio a se cumprir na vida deste homem que teve seu nome mudado pelo próprio Deus, de Jacó para Israel. E até hoje, a nação do Senhor, a nação do povo escolhido, é a nação de Israel. Um homem que fez de fato história, tamanha que o seu nome foi o nome dado à nação do povo hebreu. Só que quando nós lemos a história de Jacó, que está lá em Gênesis do capítulo 25 ao 35, nós aprendemos algumas coisas. Jacó foi um homem que nasceu de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. E a história conta para nós que quando Rebeca estava para dar à luz, ela já sentia como se Esaú e Jacó brigassem no ventre dela. E no momento em que ela dá à luz, então Esaú sai primeiro, e logo em seguida sai Jacó, e o texto diz que ele vem agarrado no calcanhar de Esaú, de tamanha vontade de ser o primeiro.
E por causa disso o seu nome é dado de Jacó, que significa suplantador. Suplantar significa dominar, pisar em cima, humilhar e rebaixar. Então Jacó já nasce debaixo de um contexto onde ele era um homem que gostava de humilhar, um homem que gostava de pisar, que gostava de suplantar, de rebaixar o próximo. E ele é um homem que cria intrigas com o seu irmão mais velho, porque saiu primeiro, apesar de ser gêmeo. Cria intrigas com seu irmão. E essas intrigas elas só vão se amplificando ao longo dos anos. O texto diz que seu pai, Isaque, tinha como filho preferido Esaú, e sua mãe, Rebeca, tinha como filho preferido Jacó. E nós sabemos que, por ser o filho preferido de Rebeca, Jacó, então, no meio da história, ele tem algumas vantagens sobre Esaú. Num determinado momento da história, o texto nos ensina que Jacó estava cozinhando, estava em casa, porque Esaú era um homem que gostava de caçar. Ele vivia caçando, enquanto Esaú, seu irmão gêmeo, ficava em casa. E um texto conta para nós que no momento quando Esaú vem esfomeado da rua, com muita fome, era uma época em que havia falta de alimento, Esaú chega para Jacó, Jacó estava ali preparando um ensopado, e diz para Jacó, me dá um pouco do seu ensopado. E Jacó, por ser um aproveitador de natureza, um aproveitador de semente pecaminosa, por ser um aproveitador desde o início em que ele sai agarrado no pé de seu irmão, ele então decide vender aquele ensopado por nada mais, nada menos do que a sua primogenitura. O que é a primogenitura? É o direito do irmão mais velho. Jacó então negocia com Esaú naquele momento, por um prato de ensopado, Esaú vende a sua primogenitura. Isso daria direito a Jacó por dupla bênção, dupla herança, por ser o líder religioso de sua família. E então Jacó recebe isso, provavelmente eles fazem uma promessa ali naquele momento, vão em algum tipo de cartório ou alguma coisa, oficializam isso. E Jacó então se torna o irmão primogênito, o irmão mais velho, por ser um aproveitador. E o tempo vai passando, e Isaque e Rebeca ficam mais velhos. Isaque fica com problema de enxergar, ele já está acamado. E Isaque, por ter o filho mais velho, Esaú, como preferido, ele diz assim, filho, vá caçar algo, venha, prepare para mim, traga para mim esse alimento, e quando eu comer, depois que eu comer, então eu te darei a minha bênção. Porque naquela época, amados, o pai, antes de morrer, ele colocava sua mão sobre o seu filho mais velho e o abençoava como o representante, como se passasse a sua autoridade para o seu filho mais velho, para que a família continuasse sendo cuidada. E então Rebeca está ouvindo Isaque falando com Esaú. Esaú sai para casa, a caça, e Rebeca chama Jacó e diz, Jacó, o teu pai vai abençoar o teu irmão, a gente precisa fazer alguma coisa. Aqui já percebe-se que Rebeca também não era uma mulher tão correta. E ela então ajuda Jacó a preparar um ensopado de um animal que eles já tinham ali, aos cuidados da casa. Só que Esaú, ele era mais Tony Ramos do que Jacó. Ele era mais peludo. E aí Rebeca tem a brilhante ideia de colocar alguns pelos de carneiro em seu pescoço, em suas mãos, para que quando Isaque tocasse, ele achasse que aquele ali ia ser Esaú e não Jacó. E o texto ensina para nós que Jacó então prepara o ensopado, coloca a roupa de Esaú e vai até Isaque, e Isaque é enganado, Isaque é suplantado, é dominado, é humilhado, é rebaixado pelo seu próprio filho, Jacó. E Isaque então derrama de suas bênçãos
como se estivesse fazendo para o filho mais velho. Logo em seguida vem Esaú com a caça. Adivinha? Ele também prepara um ensopado, como havia combinado com o pai. E chega para o pai com o ensopado pronto. E o texto diz que Isaac fica atordoado com a situação, porque ele percebe que foi enganado. E ele pergunta, mas quem foi que veio no teu lugar então? E aí descobre-se que foi Jacó. E a palavra de Deus ensina para nós que Esaú fica com uma ira tão grande que ele começa a planejar que o dia que seu pai morrer, ele irá se vingar do seu irmão e matar o seu irmão. Rebeca também ouve essa notícia. E sabe o que ela faz? Mais uma vez ela ajuda o seu filho preferido. E envia então Jacó para morar na casa de seu irmão, o tio de Jacó, irmão de Rebeca, chamado Labão. E Labão então recebe Jacó. Jacó conhece Raquel, sua futura esposa, e combina com Labão para trabalhar por Raquel por 7 anos. Ele trabalha por 7 anos para Labão em troca de sua esposa. E na lua de mel, Labão também suplantando, dominando, pisando, humilhando, rebaixando Jacó, que era para ser o suplantador. Amados, preste atenção no tipo de família que a gente está ouvindo aqui. E ele, no momento de lua de mel, Jacó, alegre demais. No momento da lua de mel, ele entrega a filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel. O texto diz para nós que Raquel era bonita e Lia tinha os olhos bonitos. Dá para se entender o que ele quis dizer com isso, né? Mesmo com a maquiagem da Bruna, né, não resolveu. Lia não tinha uma beleza. Só que Jacó, quando acorda, ele percebe que ele dormiu e selou o seu matrimônio, porque a relação sexual era o selar da aliança de um casamento. É por isso, amados, que a palavra de Deus nos ensina o tempo todo que a relação sexual ela é para o casamento. Não é antes e nem depois. É para o casamento. Só que naquele momento ali, então, ele fica irado, ele vai falar com seu tio Labão, ele fala, olha, é tradição da família que a filha mais velha tem que casar primeiro. Aí ele faz mais uma negociação ali com Jacó, e Jacó então trabalha por mais 7 anos por Raquel. Ele recebe Raquel logo em seguida, mas ele trabalha por mais 7 anos. E depois desses 14 anos trabalhados, Labão consegue enrolá-lo ainda por mais 6 anos. E Jacó fica trabalhando por Labão por 20 anos em troca de sustento e mais nada. Amados, quando nós lemos essa história, eu resumi aqui 10 capítulos da Bíblia, espero que você tenha entendido. Quando nós lemos essa história e tentamos tirar algo de merecedor de Jacó, para que Deus o usasse, olha, sendo bem sincero contigo, é difícil encontrar. É difícil encontrar um bom motivo na vida de Jacó para que ele fosse digno de ser chamado Israel. O homem que teria um nome transformado em uma grande nação. A nação do povo escolhido de Deus. E com isso nós logo entendemos que Deus faz questão de usar um homem que não tinha esperança nenhuma, de ter boas expectativas de vida, para mostrar para mim e para você que só Deus é capaz de nos abençoar. Só Deus é capaz, amados, de transformar a nossa história. Só Deus é capaz, por mais que nós venhamos de uma família problemática, por mais que nós venhamos de uma circunstância onde não há esperança, Deus é capaz de colocar a sua mão e transformar essa realidade. Amém? Então eu quero primeiramente dizer a você, não dê crédito para o teu passado. Não fique dando crédito para aquilo que foi ruim. Seja você quem for, ou o que você tenha cometido no passado,
Quando você tem um encontro com Cristo genuíno, tudo pode ser transformado. Quando o Senhor entra na tua vida, tudo pode ser transformado e você não é mais escravo do passado. Você não é mais escravo daquilo que te condenava, porque Cristo te libertou para que você fosse livre. Tem alguém aqui? Amém. Amados, Jacó não tinha nada em si mesmo para merecer algo de bom. Jacó não tinha nada em si mesmo para merecer algo relevante. E ainda mais da parte de Deus. A não ser um propósito que Deus já tinha para a vida dele. Porque quando eu e você nos colocamos no Senhor, o Senhor nos dá uma nova história. O Senhor nos dá um novo propósito e um novo entendimento a respeito das coisas. E quando nós começamos a viver com o Senhor é quem nos guia, é quem nos conduz. Amém? E quando Ele nos guia, Ele nos leva a pastos verdejantes. Quando Ele nos guia, Ele é conosco. Quando Ele nos guia, Ele cuida de nós. Só que ao longo da história de Jacó, ao longo de todo esse histórico e todas essas experiências que eu compartilhei brevemente aqui contigo, houveram encontros de Jacó com o Senhor. Ao longo dessa história houveram momentos onde o Senhor se encontrou com Jacó. E momentos onde Jacó se encontrou com o Senhor. E nestes momentos surgiram oportunidades de transformação. Porque todas as vezes que eu e você nos encontramos com o Senhor, estes encontros, eles representam oportunidades de transformações. Todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, amados, o Senhor tem algo para nos entregar. E nós devemos ter algo para oferecê-lo em sacrifício. E quando nós fazemos isso, nós criamos um altar. Amém? E neste altar, a transformação. Neste altar há algo que gera dentro de nós que não havia antes. Nesse momento, antes de Jacó chegar no seu tio Labão, quando ele está fugindo de Esaú, quando Rebeca consegue manipular Isaac para dizer que ele precisa ir para o tio dele para encontrar uma esposa, só que no fundo ele estava ali fugindo de Esaú com medo, porque havia roubado a primogenitura e a bênção. Naquele caminho, Deus se encontra com Jacó. Este é o primeiro de 4 encontros que nós vamos falar aqui nessa noite. O Senhor se encontra com Jacó e Deus faz algo maravilhoso. Porque Ele fala num sonho com Jacó e Ele declara profeticamente quem Jacó se tornaria. Deus faz Jacó sonhar com outro Jacó. Deus faz Jacó sonhar com um outro tipo de homem do que aquele que ele estava sendo naquele momento. Gênesis 28, nós vamos ler do capítulo 28, os versículos 13 e 15. E mantenha a palavra aberta, porque depois nós leremos os versículos 16 a 19. Mas Gênesis 28, versículos 13 e 15, está escrito o seguinte: O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Amados, naquele momento Jacó estava deitado, ele encontrou uma pedra que tinha um formato de travesseiro. Glória a Deus pelas fábricas de travesseiro hoje em dia, né?
ele achou uma pedra que tinha um formato de travesseiro e dormiu ali encostado com a cabeça reclinada naquela pedra. E naquela pedra ele teve aquele sonho. E Deus então se revela para ele, se apresentando como o Deus do seu avô, o Deus do seu pai. E ele diz: eu darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Neles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Glória a Deus. Deus se encontra com ele. Deus o faz sonhar. Mesmo no momento de rebeldia, mesmo no meio de um caos, ele estava fugindo por algo que ele tinha feito de feio. E Deus falou com ele. Quantos aqui são gratos ao Senhor de que mesmo quando você está distante, o Senhor é capaz de falar com você? O Senhor não desiste de você, meus amados. O Senhor não desiste mesmo quando você está com um pé na lama. Mesmo quando você faz coisas que entristecem o Senhor não desiste de você. Ele tem um plano para a tua vida e Ele é fiel para cumpri-la. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E naquele momento, então, Jacó acorda. O versículo 16 continua a história. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor, Deus está neste lugar. E eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: esse lugar dá medo na gente. Deus é um Deus para ser temido. Esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Porque naquele sonho ele viu uma escada ligando o céu e a terra. E nessa escada tinha um anjo subindo e descendo, quando Deus fala com ele. E naquele momento ele teme ao Senhor, porque ele reconhece ao Senhor. Ele tem um encontro com o Senhor. E ele fala o seguinte, o texto diz o seguinte: Jacó se levantou, no versículo 18, bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Amados, Jacó reconhece ao Senhor e Jacó marca o seu lugar de encontro com o Senhor. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós precisamos preservar este encontro vivo. Nós precisamos nos lembrar dos encontros que temos com Deus. Eu adquiri uma tradição norte-americana já faz alguns anos. E eu gosto muito. Eu tenho um diário. E esse diário, ele faz parte do meu devocional. Porque todos os dias de manhã, quando eu me encontro com Deus, na minha oração, no meu momento de reflexão com o Senhor, eu faço uma retrospectiva do dia anterior. E naquele momento eu tenho a oportunidade de clamar ao Senhor ou de agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele faz na minha vida. E eu vou escrevendo, e eu fico pensando que um dia, os meus filhos, quando eu for embora, os meus filhos lerão as minhas experiências e com as datas que estão escritas aqui, das coisas que Deus falou comigo, das coisas que o Senhor trabalhou no meu coração, dos desafios que eu tive na minha vida. E eu acho isso incrível, porque é como uma forma de passar um legado para as próximas gerações. É uma forma de estabelecer memoriais, de um dia, quando eu estiver mal, eu puder folhear isso aqui e me lembrar que naquele dia o Senhor falou comigo, naquele dia o Senhor tratou a minha alma, naquele dia o Senhor proveu quando eu não encontrava esperança, naquele dia o Senhor me visitou quando eu estava aflito. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos adotar isso. Eu sei que diário é uma coisa aqui no Brasil que parece que é coisa de mulher, né? Por isso que o meu tem capa preta.
Pastor alemão, capa preta, né? Gente, pra lá. Eu não sou alemão, né? Foi boa? Obrigado. Amados, tirando a piadinha de lado, né? Que eu sempre estrago quando eu conto uma piada. Mas é necessário que nós façamos um memorial. Sabe? As oportunidades que eu tenho de compartilhar as vitórias que eu tenho com Deus para os meus filhos, para minha filha. Meu filho não vai entender nada se eu falar para ele hoje, mas a minha filha já entende. Os momentos que eu tenho com ela e que eu compartilho de uma oração respondida, de um momento em que eu senti a presença de Deus quando eu estava orando, de um momento onde o Senhor revelou algo maravilhoso da palavra de Deus que não cabe dentro de mim. São oportunidades que nós temos de fazermos com que aquilo vá além da nossa experiência pessoal e que um dia a gente possa colher daquela experiência. Porque é justamente nesse momento, nesse lugar onde Jacó se encontrou com o Senhor. Depois a história nos mostra que ele volta por aquele caminho e ele se lembra, ele se encontra com o Senhor de novo naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar. Sabe, no mesmo lugar onde o Senhor vai se encontrar contigo, em uma situação específica. De repente você vai passar por um período na sua vida e você vai voltar ali de novo e você vai se lembrar. E quando você se lembrar, aquilo vai te trazer uma vida, um ânimo espiritual, porque você se reencontrou no lugar de encontro com Deus. Olha que coisa linda isso. Deus é bom demais. Eu amo contar a história de quando Deus me salvou. Eu amo contar a história de quando Deus me libertou das minhas prisões, dos meus vícios, do meu pecado. Porque isso é sinal de vida de Deus dentro de nós. E Jacó então começa a experimentar dessas coisas. Veja, amado, que Jacó nasceu torto, já nasceu errado. Ele teve uma mãe que não ajudou, ela só conseguiu passar a mão na cabeça da sua ferida, na situação onde ele estava fazendo coisas erradas, ela conseguiu piorar ainda mais. Jacó tinha tudo para ser um zero à esquerda. Jacó tinha tudo para dar errado, mas o Senhor decidiu visitá-lo. E Jacó se aproveitou dessa oportunidade, agarrou. Pelo fato dele fazer ali um memorial, significa que aquilo para ele foi valiosíssimo. Aquilo para ele foi precioso. Aquilo para ele foi grande. E um zelo que nós cristãos precisamos ter é esse. Amado, deixa eu te dizer algo. Quando o Senhor se encontrar contigo, quando você se encontrar com o Senhor, não se esqueça desses momentos. Não deixe isso para fora e corra atrás para o próximo encontro somente, mas leve isso dentro do seu coração. Sim, nós devemos correr para o próximo encontro, mas nós devemos nos lembrar de todos. Porque se encontrar com o Senhor é ser marcado. Amém? Se encontrar com o Senhor é ser transformado. Se encontrar com o Senhor é ter fruto daquilo. É fruto daquilo. E o Senhor então se encontra com Jacó pela primeira vez. Jacó vai para Labão. E aí, interessante, não? Tudo aquilo que ele fez de errado, o seu tio faz de errado com ele. Por 20 anos. Por 20 anos, ele recebe da paga daquilo que ele havia plantado. Ele começa a colher então. Um tio que o abusa por 7 anos de trabalho em troca de sua filha. E aí entrega a filha errada. Trabalha mais 7 anos. E depois dos 14 anos ainda consegue enrolar mais 6 anos para ele ficar trabalhando ali de graça. Mas o Senhor já estava tratando na vida dele. O Senhor já estava o abençoando. E ele sai dali depois de 20 anos. Com uma experiência completamente diferente. Eu fico imaginando que o Senhor foi trabalhando no seu coração ao longo desse tempo. O quanto ele se arrepende de ter feito o que ele fez com o irmão dele. O quanto ele se arrepende de ter ouvido os conselhos pobres de sua mãe. O quanto ele se arrepende de ter usurpado, já numa situação sendo usurpado, não é?
Porque muitas vezes quando nós recebemos do nosso próprio veneno, a gente começa a sentir e entender que aquilo que nós fazíamos era ruim. Não é verdade? Quando nós começamos a receber daquilo que nós dávamos e era maléfico, nós começamos a sentir na pele aquilo que nós fazíamos de maldade. Aí nós começamos a ponderar as coisas. Nós começamos a pensar nas coisas de forma diferente. E depois desses 20 anos, então, sendo abusado pelo seu tio, o Senhor tem um encontro com ele e ele sai dali do seu tio, ele vai embora, pega a sua família, pega as suas coisas. O Senhor o abençoa de forma tremenda, que quase tudo aquilo que era propriedade de Labão, do seu tio, se torna propriedade dele. Ele sai com tudo aquilo então. E no caminho, mais uma vez, o Senhor aparece a ele, lá no capítulo 31, no versículo 13. O Senhor fala a Jacó, mais uma vez em um sonho, e pede para que ele volte para o lugar onde ele nasceu. Está lá em Gênesis 31, 13, nós vamos ler. O texto diz assim: eu sou o Deus que apareceu a você em Betel. Só fazendo um parênteses aqui, veja como Deus se apresenta para ele. Deus não se apresenta mais como o Deus do seu avô, Abraão, o Deus do seu pai, Isaque, mas ele se apresenta a ele como aquele Deus que se apresentou naquele primeiro encontro. O próprio Deus faz questão de lembrá-lo do seu último encontro, porque o nosso Deus é um Deus de intimidade, o nosso Deus é um Deus de perto, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, amém? Então, ele diz: eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, né? Derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora, prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Deus lembra Jacó de que ele precisava voltar para a terra dele. Por que ele precisava voltar para a terra dele? Porque ele precisava se reconciliar com seu irmão. Ele precisava voltar lá e mexer na ferida. Ele precisava voltar lá e resolver o problema que estava pendente. Porque havia um problema pendente. Ele havia maltratado seu irmão, ele havia experimentado do próprio veneno. Agora o Senhor já estava mexendo com ele de uma forma que ele precisava voltar para resolver a situação que tinha ficado pendente. Amados, o nosso Deus é um Deus de resolver situações, amém? E nós devemos nos tornar pessoas de resolver situações, amém? Então ele desafia Jacó para voltar, porque havia uma promessa, havia um propósito, mas havia uma situação pendente também. E aí o Senhor o conduz para essa direção, porque Jacó havia dito sim a ele. Naquele primeiro encontro, Jacó falou: se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, eu voltarei para a minha terra. E Deus se lembra das promessas que você faz para Ele. Talvez nem você se lembre das promessas que você fez para Ele no momento de adoração, no momento de altar, no momento de entrega, no momento onde você estava no teu quarto sozinho, você ali abriu teu coração, você prometeu coisas para o Senhor, e o Senhor se lembra dessas promessas, e Ele está esperando para que você cumpra essas promessas. Ele está esperando para que você possa honrar, ser um homem de sim, sim e não, não. Amém? E aí então, Jacó começa a caminhar em direção ao seu irmão. Mas é muito incrível porque o texto mostra para nós que ele estava apavorado com essa situação. Veja que o texto começa, a história de Jacó começa dizendo para nós que Esaú era um homem que gostava de caçar. E Jacó era um homem tranquilo. A palavra diz que ele era tranquilo.
Você imagina o porte físico de um homem que gosta de caçar e o porte físico de um homem tranquilo, né? Ele sabia que seu irmão, apesar de ser gêmeo, era mais forte. Era um homem que manuseava bem armas, usava muito bem um arco e flecha. E ele sabia do dano que ele havia causado no seu irmão, e ele sabia que esse reencontro não seria fácil. Ele sabia que nesse reencontro a vida dele poderia estar em jogo. E mesmo assim, o Senhor o desafia a voltar para consertar a situação. E eu quero te dizer nessa noite, mesmo que a tua vida esteja em jogo, conserte as tuas pendências. Mesmo que as tuas riquezas estejam em jogo, conserte as tuas pendências. Mesmo que a tua felicidade esteja em jogo, conserte as tuas pendências. Porque o nosso Deus é um Deus de conserto. E aí então ele começa a caminhar de encontro com Esaú. Desesperado, amados, o texto. Se você tiver o privilégio de ler Gênesis de 25 a 35, leia. É incrível. E o texto diz lá para nós em Gênesis 32, de 9 a 12, que antes desse texto, Jacó envia um mensageiro para falar com seu irmão, porque ele não é bobo, né? Ele envia alguém no lugar dele primeiro para ver como é que está a tensão lá. E o mensageiro vem dizendo, teu irmão está vindo de encontro a você. Eu imagino ele sorrindo, né? E aí o mensageiro diz, só que com 400 homens. Aí ele fica desesperado naquele momento, né? 400 homens. E aí ele faz o seguinte, ele divide tudo aquilo que ele tem em duas partes. E ele manda a primeira na frente, para presentear o seu irmão, né? Porque o presente, afinal de contas, ele abre caminhos, né? Como está escrito em Provérbios. Ele manda, então, metade de suas possessões na frente para dar para o seu irmão, para acalmar o seu irmão. Vai que o seu irmão está muito irado com ele, né? Afinal de contas, foram 20 anos, né, de amargura sendo multiplicados. Então, você imagina o que 20 anos de amargura não faz num coração que não está tratado. É o equivalente a 400 homens. Dá para a gente calcular mais ou menos por aí, né? E aí então ele divide suas posses, cria um plano, monta um esquema e já se prepara. Fala, ok, se ele atacar esse primeiro grupo, o segundo grupo a gente foge por outro lado e vai embora, né? A gente descobre que pela matança lá da frente a gente não está em bons lençóis e foge. Só que o Senhor não permite com que isso aconteça. A gente faz os nossos planos, né? A gente tenta amenizar, a gente tenta colocar panos quentes e apaziguar, mas o Senhor quer que a gente vá para pacificar. E aí o texto diz para nós o seguinte, Gênesis 32, de 9 a 12. Depois Jacó fez esta oração. Olha a oração desesperadora de Jacó. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Coloca Deus até, né? Lembrando Deus, Deus, o Senhor falou que ia dar tudo certo. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. E aqui, amados, há algo precioso. Porque Jacó não é mais aquele aproveitador. Depois de 20 anos de história, Jacó não é mais aquele homem duro de coração, querendo estar por cima de qualquer situação. Mas ele se torna um homem agradecido ao Senhor. Ele se torna um homem grato ao Senhor. E ele diz na oração, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão. E agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Quando eu fui, Senhor, eu não tinha nada. E agora eu estou voltando com tudo isso, o Senhor é bom. Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo. Olha só ele revelando o coração dele, amados, o altar é lugar de revelar o coração. Ele abriu o coração dele e falou, eu tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Jacó se revela em sua oração já um homem transformado.
Ele se revela em sua oração, claro, clamando, com medo, mas revelando o seu medo ao Senhor, revelando a sua gratidão ao Senhor. Isso é prova de um coração transformado. Aquele que reconhece Deus como seu Senhor e não consegue em uma oração agradecê-lo pela vida, agradecê-lo por aquilo que Ele tem feito, tem proporcionado. Esse ainda não tem Deus como seu Senhor. Porque quando nós conseguimos agradecer ao Senhor e nos prostrar na presença dEle, com a nossa oração, com o nosso coração, com as nossas palavras, isso reflete que nós temos Deus como nosso Senhor e não somente como nosso Salvador. Porque ele estava clamando aqui a um Deus Salvador que o salvasse, mas ele também reconhece o seu senhorio, que ele reconhece que toda a sua provisão vinha de Deus. Jacó lembra a Deus de suas promessas, ele reconhece ao Senhor e ele clama a Deus por proteção em sua dependência. E aí então, a história narra para nós que logo de manhã, quando ele se acorda, ele corre e passa na frente de tudo. É interessante que esse texto me lembra muito a postura do filho pródigo e do seu pai. Que havia um plano, havia uma estratégia, mas naquele momento ele corre na frente de todos os presentes, e eu acredito que cai uma ficha espiritual no coração de Jacó. Ele entende que Deus é por ele entende que ele não deve temer, e ele vai então na direção do seu irmão. E o seu irmão o recebe, eles se abraçam, eles choram. O Senhor restaura aquele momento de relacionamento, e Jacó ainda, talvez com alguma pulga atrás da orelha, decide ir para um outro lugar, para uma outra região e levar todo o seu grupo ali. Jacó insiste em presentear o seu irmão, mesmo que seu irmão esteja dizendo, não precisa me presentear, fica com aquilo que é teu, eu já tenho bastante. Jacó, e é interessante que no momento em que Jacó se apresenta para o seu irmão, ele se intitula de servo. Ele diz, eis aqui o teu servo, se humilhando. Amado, se você for se reconciliar com alguém, fica a dica. Hashtag fica a dica. Se humilhe. Seja você o servo. Em nome de Jesus. E num determinado momento, Jacó tem um outro encontro com Deus. E é antes dele se encontrar, eu atropelei aqui um pouquinho, eu preciso voltar um pouco na história. Antes dele se encontrar, antes dele correr para a direção do seu irmão, o Senhor o visita. Só que essa visita ela é diferente. Essa visita ela não é mais em sonho. Essa visita não é mais em uma visão. Mas Deus o visita pessoalmente. Texto 32, capítulo 32 de Gênesis, versículo 22, diz que naquela mesma noite Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Ali ele estava ainda em seus planos, atrás de todo aquele povo, daqueles 2 grupos, e ele atravessa o rio Jaboque. É interessante que o Jaboque significa esvaziar. Nós nunca alcançaremos o nosso destino, ao menos que estejamos dispostos a cruzarmos o lugar de nos esvaziarmos de tudo. Precisamos aprender a nos esvaziar. Jacó precisava se esvaziar antes de se encontrar com seu irmão. Jesus diz em Lucas 9:24, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Jacó colocou a reconciliação na frente dos seus desejos pessoais. Jacó colocou o consertar-se na frente da sua satisfação pessoal. Jacó colocou uma ordenança divina na frente dos seus medos.
E ele então tem um encontro com o Senhor que muda a sua história para sempre. No capítulo 32, versículos 27 e 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quem disse estas palavras a Jacó, meus amados, foi o próprio Deus. Jacó havia se encontrado com o Senhor, e na versão que nós temos hoje, a palavra de Deus nos diz que eles lutaram. E eu fiquei intrigado com esse lutar, como que alguém luta com Deus? E eu fui no original tentando entender o propósito dessa luta. E eu descobri que o lutar significa aqui persistir. Significa empenhar-se. Significa perseverar. Então o texto está dizendo para nós que Jacó insistiu, ele persistiu, ele empenhou-se, ele perseverou com o Senhor. E naquele momento, então, o Senhor o provou e o aprovou. Naquele momento, então, foi constatado que Jacó já não cabia mais naquele homem. Foi constatado que o histórico de usurpador, foi constatado que o histórico de um homem aproveitador não cabia mais naquele coração, porque aquele coração havia sido transformado. Aquele coração havia sido renovado. E ele, então, recebe um novo nome. Recebe o nome de Israel, recebe o nome que o Senhor deu a ele. Amados, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós permanecemos com o Senhor, quando nós somos alimentados pelos encontros com o Senhor, o nosso coração é transformado e o nosso nome é mudado. Tem alguém aqui? O nosso nome é mudado. O nosso nome é mudado quando nós nos expomos na presença do Senhor e o Senhor faz a sua obra na nossa vida. Talvez o teu nome ainda seja violento, porque você chuta a porta, buzina no trânsito, usa de palavras violentas. Talvez o teu nome ainda seja desonesto, você sonega impostos, recebe o troco errado para mais, não devolve, faz acordo com empresa, vende mentindo. Talvez o seu nome ainda seja roubo. Você leva as coisas da empresa para casa, se apropria de coisas que um dia tomou emprestado. Talvez o teu nome ainda seja rebeldia. Você não respeita autoridade nenhuma. Você não honra seus pais. Você não honra um guarda no trânsito. Você não honra um professor. Talvez o teu nome ainda seja insensível. Não percebe os sinais da sua família. Vive ausente, trabalha o tempo todo, não está em casa, tua casa está caindo aos pedaços, mas o teu carro está limpo e impecável. Talvez o seu nome ainda seja preguiça. Você não termina o que começa, não ajuda os seus amigos, não ajuda em casa. Talvez o teu nome ainda seja autossuficiência. Você não pede ajuda para ninguém, mata tudo no peito como se fosse o super-homem. Talvez o seu nome ainda seja crítica. Você julga todos, questiona todos, murmura com todos, exige que as pessoas sempre tenham um alto padrão que você mesmo não consegue entregar. Talvez o teu nome ainda seja hipócrita. Tem máscaras diferentes para lugares diferentes em que vai. Não conhece nenhum dos seus erros, mas conhece o de todos os outros. Ninguém conhece os teus erros. Talvez ainda o teu nome seja avarento, quando você diz que o teu dinheiro é a tua segurança. Talvez o teu nome seja ainda ausente, você não para em casa, e quando está é só de corpo presente, porque a mente fica divagando. Talvez ainda no teu nome haja a palavra imoral. Você deita com a sua esposa, deita com o teu cônjuge, mas pensa em outra pessoa. Está o tempo todo fazendo coisas ilícitas. Talvez ainda no teu nome tenha um mentiroso aí no meio, porque você mente em casa, mente nos negócios, mente com as pessoas. Talvez nós nos encontremos em algumas dessas coisas.
Mas o objetivo nessa noite não é para que você se entristeça com essas palavras, mas é que seja gerado esperança, porque, meus amados, Deus está se encontrando com você. E todas as vezes que o Senhor se encontrar com você, Ele tem algo novo para derramar no teu coração e nos seus pensamentos, para que você cada vez mais se desvincule destes nomes, para que cada vez mais estes não sejam os teus nomes, para que cada vez mais a obra do Senhor se cumpra na tua vida de forma integral. Tem alguém aqui? Amados, olha para a pessoa do seu lado assim com muito carinho e diga para ela: estou em obras, tenha misericórdia de mim. Amados, estamos todos em obras. Eu tenho uma notícia boa e ruim para te dar. Essas obras só se concluirão no nosso último dia de vida. Essa é a notícia ruim. Mas a boa é que nós nos encontraremos com o Rei dos Reis. Agora, o que eu faço com isso? Eu levo a vida de qualquer jeito? Não. Eu me esforço todos os dias. Como Paulo dizia, esmurro a mim mesmo para consertar aquilo que precisa ser consertado, para melhorar e buscar ao Senhor, para que nos momentos de encontro com o Senhor, Ele tenha acesso ao meu coração e eu seja transformado. Amados, não há mensagem melhor do que essa para nós encerrarmos essa série, destronando o meu ego. Precisamos compreender verdadeiramente quem nós somos, os defeitos que temos. Precisamos ter um espelho muito bem posto na nossa frente, em cada um de nós, para que saibamos das nossas falhas, para que saibamos das nossas desculpas, dos nossos erros, e que nós não nos percamos de esperança, desesperançados, achando que nós não vamos ser transformados, mas que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós possamos ver mais uma oportunidade de sermos transformados na presença dEle. Faça você um altar na presença do Senhor. Ore ao Senhor. Nós vemos momentos na história de Jacó onde Deus se revela a ele, mas nós vemos também momentos na história de Jacó onde Jacó ora e clama ao Senhor. O Senhor vai proporcionar a você encontros sobrenaturais, mas busque também a face do Senhor, para que nestes encontros Ele possa cumprir a obra que Ele começou. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração para você nessa noite. Essa é a mensagem do Senhor para você nessa noite. Não dê crédito para o teu passado. Não dê crédito para o teu passado. Não meça o teu futuro baseado no teu passado. Saiba que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Permaneça no caminho. Amado, permaneça no caminho. Não saia do caminho em hipótese alguma. Mesmo que o caminho seja, que você ache que seja um caminho para a tua morte, como Jacó achou que fosse quando foi se encontrar com seu irmão. Permaneça no caminho. Construa os seus memoriais. Se lembre dos momentos em que você se encontrou com o Senhor e não deixe isso ficar para o passado. Não deixe isso ficar somente para a história, mas reviva os momentos de encontro com teu Deus. E o Senhor mudará o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé então, vamos fazer uma oração na presença de Deus. Feche os teus olhos onde você está. Deus Altíssimo, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor, porque mesmo no momento que paramos para pensar que viemos de uma herança maléfica, viemos de uma situação de descaso, cada um de nós tem uma história, tem uma infância, teve uma infância diferente, cada um de nós teve oportunidades diferentes.
Alguns tiveram oportunidades de desenvolver o seu pecado com mais êxito. Alguns tiveram oportunidade de se manterem mais longe daquilo que era sujo, daquilo que era imundo. Mas de todas as formas, nós estávamos carentes e desesperados por um Deus. Um Deus que pudesse nos resgatar da escuridão, um Deus que pudesse nos resgatar das trevas e nos trazer para essa maravilhosa luz. E o Senhor um dia nos chamou, o Senhor um dia nos resgatou, o Senhor um dia nos justificou e nos tirou desse buraco. Nos tirou desse buraco de escuridão, nos tirou desse buraco de pecado, de vida em pecado, praticantes do pecado. O Senhor nos tirou um dia dessa falta de conhecimento da palavra. O Senhor nos tirou um dia de nós mesmos estarmos entronizados neste trono que há no nosso coração, onde só o Senhor é digno. E neste dia nós nos encontramos com o Senhor e dissemos: entra no nosso coração. Nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E daquele momento em diante nós começamos um processo de santificação, de buscar uma vida plena, buscar uma vida de entendimento, buscar uma vida de santidade. E a partir desse momento, Senhor, foram construídos altares na nossa jornada, onde algumas vezes o Senhor se encontrou conosco, onde outras vezes nós ali buscamos e clamamos ao Senhor e o Senhor se manifestou. E ao longo dessa jornada o Senhor vem trabalhando na nossa vida. Ao longo dessa jornada o Senhor vem fazendo obras que muitos que estão fora olhando para nós olham surpreendidos com a obra maravilhosa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos ouvido de pessoas que estão se expondo na Tua presença e estão sendo verdadeiramente transformadas. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos ouvido de pessoas que estão chocadas e impactadas com a obra do Senhor nas nossas vidas. Glorificado seja o Teu nome, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. E nesse momento nós queremos primeiramente Te agradecer por essa obra. E queremos dizer ao Senhor mais uma vez: eis-nos aqui, muda o nosso nome, muda o nosso nome. Muda a nossa história neste lugar. O Senhor já mudaste o nosso destino. O Senhor já mudou o nosso destino de eternidade. Mas nós clamamos nessa noite, não somente por isso, nós clamamos nessa noite para que o Senhor mude o nosso testemunho enquanto estivermos aqui. Que o Senhor mude o nosso coração enquanto estivermos aqui. Deus, dependemos totalmente do Senhor para que a Tua obra seja cumprida nas nossas vidas. Dependemos de Ti, Senhor. Venha de forma plena a trabalhar em nosso coração. Venha de forma abundante a trabalhar em nosso entendimento. Senhor, que a nossa vida possa refletir a Tua presença em nós. Não queremos ser hipócritas. Não queremos ser encontrados como hipócritas, escribas, fariseus. Não queremos ser encontrados como religiosos. Longe de nós a religiosidade, Senhor. Longe de nós, Senhor. Queremos viver uma vida genuína. Queremos ser a igreja e não somente fazer a igreja. Queremos viver como cristãos genuínos. Aqueles que se arrependem, aqueles que se encontram contigo, aqueles que mudam, aqueles que escolhem pelo caminho estreito, aqueles que abrem mão, aqueles que se doam, aqueles que se entregam, aqueles que são generosos, aqueles que buscam a reconciliação, aqueles que pacificam, aqueles que constroem o altar. Somos estes, Deus. Oh Senhor Deus, muda a nossa história, muda o nosso nome. Muda o nosso nome. Mesmo que no passado tenhamos sido Jacó, mesmo que no passado tenhamos sido aquele que nos aproveitamos dos mais fracos, que nesse momento e em todos esses momentos de história, na Tua presença, o nosso nome seja transformado. Dê-nos, Senhor, paciência. Dê-nos, Senhor, domínio próprio. Dê-nos, Senhor, o amor necessário. Dê-nos, Senhor, tudo aquilo que precisamos para permanecermos no Teu caminho.
tudo aquilo que for necessário para que, Senhor, não sejamos levados pelo vento, para que não sejamos levados pelas ondas, mas que possamos permanecer em Ti até o último dia das nossas vidas, para que possamos olhar para o alto e já vislumbrarmos ao Senhor, quando estivermos sendo levados para o Senhor. Senhor, que possamos combater o bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Que possamos, Senhor, ser aqueles que não soltam a mão do arado, que não olham para trás. Que possamos ser aqueles que perseveram e permanecem em Ti, para que o Senhor permaneça em nós. Oh Senhor, que possamos ser a igreja dos últimos dias, que possamos ser a noiva ataviada, esperançosa pela vinda do noivo. Oh Senhor, que possamos, Deus, esperar no altar, no altar, no altar, Senhor, a Tua vinda, Deus. Porque quando o noivo vier, ele se encontrará com a noiva no altar. É no altar, Senhor. Queremos estar no altar, viver uma vida no altar, na expectativa do noivo que chegará à porta. Oh Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, enquanto Te esperamos, a sermos dignos da Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém.